Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais um react de uma coletiva do professor Abel Ferreira. Após a ótima vitória do Palmeiras ontem no Beira-Rio sobre o Internacional. Palmeiras 1, Inter 0, jogo que o Palmeiras controlou bem no primeiro tempo, foi melhor que o Inter no primeiro tempo, sofreu uma pressão forte no início do segundo tempo, soube resistir, saiu das cordas, conseguiu marcar o gol e aí controlou o resultado até o final, sendo pouco ameaçado pelo Inter, que estava jogando em sua casa, com o apoio de sua torcida, o time que vinha invicto na temporada até agora, e o Palmeiras conseguiu uma bela vitória. O Abel vai consolidando as atualizações que ele já mencionou que faria e vem mencionando desde o início. Ele sempre fala assim, não vou mudar nada, o planejamento, e o planejamento inclui fazer mudanças, fazer ajustes. Ninguém pode achar que tem que definir um time e seguir com esse time até o fim da vida. Então, faz parte do trabalho do técnico observar, entender as quedas de rendimento e fazer as mudanças necessárias. E do jeito que parte da torcida fala, parece que tal jogador tem que jogar em tal lugar, tal jogador tem que ir para tal posição, tal jogador tem que ser aqui, e para sempre assim. Só que aí, quando isso, o que está dando certo hoje, começar a dar errado, eles vão estar se contradizendo. Então, é por isso que a gente apoia o trabalho do Abel, porque a gente sente uma firmeza nas convicções dele, no conhecimento que ele tem do elenco e na capacidade dele de fazer os ajustes que ele chama de atualizações, né? Tanto no posicionamento quanto no sistema de jogo. E está dando muito certo. A gente vê um levantamento feito hoje pelo nosso site. O Palmeiras tem um treinador na década de 2020, que começou em 1 de janeiro de 2021, Abel Ferreira. O time que tem menos trocas de técnico tem 5 trocas de técnico. Sabe? São 54 meses, ou seja, o time que menos troca dá 10 meses para cada técnico, 11 meses para cada técnico. O que menos troca, em média. Então, parece que existe uma tendência clara, né? Só não enxerga quem não quer. Querem trocar o Abel, aí quem está no mercado? Tite, Dorival, Mano, sabe? Vamos voltar para esses nomes, né? Ah, não, tem muitos mais nomes por aí no mercado. Não, tem, beleza. E para achar um que vai encaixar, como já está encaixado o Abel, nós não precisamos ficar com o Abel até 2080. É claro que vai chegar um momento que ele vai ser trocado, mas nós não precisamos adiantar esse momento sem necessidade. Quando é que você troca um técnico? Você troca um técnico quando ele tenta e não consegue acertar uma direção. Não é o caso. Ou quando ele claramente perdeu a mão do elenco, o vestiário não mais obedece ao treinador, e é por isso que jogador, né, igrejinha de jogador, é muito eficiente para derrubar treinador, porque quando eles querem, eles derrubam. Não é o caso no Palmeiras. Me parece que o elenco ainda está fechadaço com o Abel, e o resultado é isso. Uma fase ruim que tivemos, muito ruim, que com ajustes, com o trabalho, foi consertada, corrigida, e o time parece estar andando de novo. Se tivesse trocado de treinador, o que tinha acontecido? O cara estava até agora tentando decorar o nome do Giai, decorar o nome do Bruno Fux, sabe? Nem conhece os caras. Então, né? Vamos lá, vamos ver o que o Abel fala. Bel, parabéns pela vitória. Contando com hoje, os próximos 7 jogos do Palmeiras, só um em casa. Como que tu tem preparado o time para essa sequência, viagens? Pensa em
rodar o elenco? Pergunta do jogo, meu filho. Obrigado. Olá, boa noite. Olha, para ser muito sincero, para eu não ficar estressado, é um jogo de cada vez. Pensar um jogo de cada vez, recuperar os jogadores, recuperar o staff técnico, recuperar o treinador também, porque os jogadores também sentem desgaste, mas nós também, sobretudo nas viagens. Não durmo quanto muitas vezes eu gostaria. Sei que o sono é um dos maiores reparadores daquilo que é a nossa condição física, mas é pensando num jogo de cada vez. Neste jogo aqui sabíamos que era um jogo extremamente difícil, uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo seu treinador, pelo Roger Machado. Tem duas formas de jogar em casa e fora. O médio defensivo deles que descansou, está-me a esquecer o nome agora, o número 5 deles, Fernando, desculpem, que jogou em Portugal há muitos anos, que eu conheço. Fora de casa entra mais naquela linha de 5 e faz quase como uma linha de 5 e defende muito bem, como foi, por exemplo, em casa do Fortaleza, não com o Fernando, mas com o número 16 que entrou ainda neste jogo. E então nós preparámos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo. Mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só chutou uma. Na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros, mas nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo, numa jogada do Estevão, e depois num ressalto agora mesmo no fim, em que eu acho que o Bruno Fux vai atirar a bola e ela sobra para o Valência, que enfrenta o nosso goleiro, falhou, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Abel. Ele falou um pouco do saber sofrer, né? Aquela frase, acho que foi o Tite que começou a usar essa frase. Mas, de fato, o Palmeiras, primeiro, aguentou uma pressão muito forte no início do segundo tempo, isso porque estava muito bem postado defensivamente. Claro que poderia ter sofrido gol, faz parte, mas não teria sido fácil para o Inter, como não foi, marcar um gol no Palmeiras mesmo, metendo toda a pressão do mundo. E quando você faz uma pressão daquela que o Inter fez por pouco mais de 10 minutos, cansa. E aí entra a qualidade do elenco do Palmeiras. Então o Inter trocou, o Inter rodou as suas peças, cansou seus jogadores, começou a rodar as suas peças. Então entrou Diego Rosa, Ronaldo, Gabriel Carvalho, o Borré, mas aparentemente caiu a qualidade do time do Inter. O Palmeiras passou a dominar o Inter a partir dos 10, 12 minutos do segundo tempo e fez gol. Poderia ter feito segundo, como disse o Abel, naturalmente, sem ir para o abafa. Então teve uma bola do Estevão ali que ela triscou a trave. E no final veio uma nova pressão do Inter, aí aquele abafa, né, normal. O Palmeiras fechou a casinha, ele coloca o Fux para fazer um terceiro zagueiro, os dois laterais param de subir, então monta uma linha de 5 e aguenta a pancada. E quase saiu o gol do Inter numa rebatida errada do Bruno Fux, mas no final acabou dando tudo certo, o Palmeiras premiado pela ótima partida que fez. Parabéns pela vitória. Tu comentou ali sobre esse trabalho no dia a dia, enfim, essa preparação, e tu comentou também sobre saber sofrer. O Palmeiras, ele termina a partida com 33% de posse de bola. Como é trabalhar esse dia a dia para não estar com a bola? Porque a maior parte do segundo tempo o Palmeiras deu entrada para o Inter, porém quando a gente vai ver no terço final, que o Roger gosta de citar, o Inter não atuou. Ou seja, sobre sofrer. Como é saber sofrer durante o dia a dia? Pronto, são formas de ver o jogo diferente. O Inter anda para trás quando tem bola
o número 5, volante Fernando, entra no meio de zagueiros, o número 8 baixa para jogar, e tem uma equipa que joga muito por fora do bloco e que tem muita posse de bola, tem muita posse, mas é uma forma de jogar que também pode desgastar os adversários. Ele está tomando muito cuidado para não criticar o Roger abertamente, porque é um colega dele. Então ele está falando, olha, o Roger fez um negócio que eu fui lá e dei um nó nele. Mas ele não está falando claramente. Na primeira parte, eu acho que não foi assim. Na primeira parte que tu viste, eu tenho uma opinião diferente da tua. Na primeira parte nós tivemos 8 remates contra 1 apenas do adversário. Corrijo-me, a posse de bola não sei como é que foi na primeira parte, mas podes-me ajudar aí. Eu acho que foi mais equilibrada. 40 na segunda, eu 60, acho que mais o ou adversário menos. reagiu. Como te disse, na segunda começou a fazer claramente saída a 3 com a entrada de Fernandinho, ou no meio dos zagueiros, ou no meio ou entre o lateral e o zagueiro. E é uma equipa que joga fora do bloco, roda direita, não dá, roda esquerda, não consegue entrar. A nossa equipa está... Traduzindo, a gente fechou todas as rotas e o Inter se ferrou. Basicamente é isso. preparada para tudo. E como te disse, nós jogamos com uma equipa qualquer. Acho que é uma das coisas que nós temos que realçar. Acho que era das equipas no mundo que ainda não tinha perdido. Não é? É uma equipa super competente, muito bem treinada, com jogadores experientes. Olhem para a qualidade dos jogadores do Inter, e é uma equipa como foi o ano passado. Pena que não ganhou o jogo aqui em casa com o Botafogo o ano passado. Podia ter ganho e podia nos ter ajudado de certa forma, mas Magoado, Abel. nós temos uma estratégia, temos uma forma de jogar, uma forma de pensar, e o jogo é dividido por momentos e transições. Transição ofensiva, transição defensiva, organização ofensiva, organização defensiva. E eu acho que em todos os momentos nós fomos melhores, e na única oportunidade, na segunda parte, clara de golo do nosso adversário, é num ressalto de bola. É um ressalto em que o Fux vai tirar a bola, sobra no Valência, e podia ter feito 1-1, mas como te disse, sim, mais posse de bola, mas em termos de perigo, como tu disseste, porque nós conseguimos tapar muito bem os caminhos para a baliza de uma excelente equipa, volto a referir, muito bem treinada, com excelentes jogadores, e que seguramente, tal como o Palmeiras, vai andar aqui na luta. Abel, boa noite. Você é o primeiro técnico da história do Palmeiras a vencer 2 jogos pelo Palmeiras aqui no Beira-Rio. E o Palmeiras tem pouquíssimas vitórias aqui. O Inter estava 16 jogos sem perder. Inclusive, essa questão que você destacou do Inter circular muito a bola nesse bloco um pouco mais atrás, um jogador que o Inter normalmente encontra no bloco mais avançado é o Alan Patrick. E hoje a gente percebeu o Aníbal Moreno e também o Rios oscilando entre quem perseguiu o Alan Patrick. Isso foi algo previamente orientado, e queria também entender qual é o peso de alcançar esse tipo de marca, você, um técnico tão vitorioso pelo Palmeiras. Obrigada. Boas perguntas. Mas há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui. Não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições, e isso não é uma coisa que me preocupa. A mim preocupa-me é saber que eu trabalho com qualidade, que eu ajudo os meus jogadores a evoluir, que eu trabalho com a minha comissão para continuar a melhorar os nossos processos. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora que o que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final com o Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes não é só aqui no Brasil, é no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente. Eu ganhei o segundo lugar. Mas, infelizmente, em função de onde estamos, as pessoas dizem eu perdi o primeiro lugar. Não, eu ganhei o segundo lugar. Eu sei quanto me custa, quanto me custou
mais uma vez estar na final, e umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, mas como te... Vou interromper um pouquinho o Abel. Eu não concordo com essa visão dele. Concordo com o Abel em muitas coisas. Essa não é uma delas. A gente perdeu. Fala, sabe, fui vice-campeão do Campeonato Paulista. Desculpa. O Palmeiras tem ambições maiores do que isso. Orgulho pelo segundo lugar no Campeonato Paulista não cabe. O que cabe o orgulho é competimos, jogamos o melhor que pudemos dentro das circunstâncias, estamos dentro de um processo de evolução e esse campeonato não é a nossa prioridade. Não era a nossa prioridade, porque se fosse, teríamos feito diferente, talvez tivéssemos ganho. Mas talvez sacrificasse a sequência da temporada, então foi tudo mais ou menos pesado e tentamos a sorte e não fomos felizes. Então perdemos sim. E ele fala, tem danos colaterais, você ganha muito, você tem que ganhar sempre. É para quem dá importância para o que diz aquela meia dúzia barulhenta que existe nas redes sociais. E meia dúzia de repórteres ou jornalistas mal intencionados. Mal intencionados. Tem sim. Não tem obrigação de ganhar tudo. Tem obrigação de fazer bons trabalhos, de montar times competitivos. E isso ele tem feito ano após ano. Está no 5º ano no Palmeiras e está cumprindo o que se espera dele. Montar times competitivos que brigam por títulos, que às vezes ganham, às vezes perde, mas não faz o palmeirense passar vergonha. Então, para mim é isso que eu falo. Está tudo certo, segue o trabalho. Como te digo, há um dano colateral, ninguém, quando tu perdes, toda a gente critica, quando a tua equipa joga mal é porque não treina bem, isto é o dano colateral de quando tu és bom jogador, quando tu ganhas títulos, há esses dois lados. Quando não ganhas, as críticas vão cair em cima de ti como raios e tu tens que ser equilibrado e perceber, nem quando eu perdi sou tão mau como aquilo que falam, nem quando eu ganho sou isso tudo do que dizem, porque para mim a consistência do nosso trabalho é o que me orienta, por isso nem fico muito eufórico quando ganho, nem fico muito desorientado quando perco, porque eu sei de onde venho, sei como é que o meu trabalho, sei como é que é feito o processo e sei que o futebol é feito de 3 resultados. Alguns acham que não, mas é ganhar, é perder e é empatar. O importante é ficares com a consciência tranquila de que dás o teu melhor de forma consistente. É isso que eu peço aos meus jogadores. Às vezes parece que ele faz terapia em público, né? Parece que ele está fazendo uma sessão de autoajuda em público. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil ocupar essa posição. Por isso que são bem pagos, né? Ele ainda precisa falar da história da marcação em cima do Alan Patrick. Vamos ver se ele vai falar. Abel, tudo bem? Boa noite. Não falou. A gente já viu você dar várias voltas, né, para esse time do Palmeiras. Claro que ninguém consegue voar na plenitude o tempo todo. O Palmeiras teve algumas quedas e você consegue retomar o caminho das vitórias. Essas 2 últimas vitórias suas, mas principalmente a vitória aqui fora de casa, com o Inter que não perdia 17 jogos, invicto na temporada, é uma vitória para colocar de vez o Palmeiras nos trilhos, o Palmeiras na ponta de cima, o Palmeiras para brigar de vez ou se tornar de novo, né, um dos favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro? O ano passado em que lugar é que ficamos? O ano passado não lutámos pelo título até o fim. É a única coisa que eu posso prometer. Por isso é que às vezes, eu já disse isto na outra conferência de imprensa, uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Não fomos à final outra vez do Paulista. Não estamos a disputar outra vez os títulos, não estamos na disputa. Se vamos ganhar, não sei. É isso aí, cara. E vocês depois são livres de comentar. Eu fico feliz porque a nossa presidente sabe o que é que eu faço. Os nossos jogadores sabem o que é que eu faço. O Barros sabe o que é que eu faço. Nós sabemos o que é que fazemos. Sabemos como é que é o futebol. E sabemos que nós não podemos prometer títulos, mas a verdade é que nos últimos anos, não é de agora, eu tenho um penso um bocadinho diferente. O Palmeiras tem estado sempre lá a competir. Sempre. Porque o Palmeiras o ano passado competimos na Copa do Brasil, fomos eliminados pelo campeão, competimos na Copa Libertadores, fomos eliminados pelo campeão, fomos até a última jornada e perdemos o campeonato em nossa casa com o Botafogo, com possibilidade de ganhar. Infelizmente, quando o Botafogo veio aqui ao Internacional, o Internacional podia nos dar uma ajuda, também não conseguiu ganhar. Portanto, o Palmeiras tem estado lá.
Não, vamos ser verdadeiros. Se vamos ganhar, não sei se vamos ganhar. Não sei, nem nunca prometi isso. O Palmeiras tem estado sempre lá. Sempre. E estas fases de turbulência, ela é muito mais feita daí do que daqui. Porque nós sabemos, eu sei o que é que eu faço. E o segredo de estar, isso é que vocês vão perguntar, qual é o segredo para estar no Brasil e no Palmeiras há 5 anos seguidos? Qual é o segredo? Qual é o segredo? É muito simples. É trabalho, é consistência nos processos, é acreditar naquilo que se faz. E depois estou aqui porque há muitas atualizações que são feitas que vocês não conseguem ver. Não veem. E ainda bem que não veem. E o resto depois tem a ver com o espírito que nós criamos, esta mentalidade competitiva. E por isso é que muitas vezes eu digo, eu odeio perder e vou dizer as vezes que forem precisas. E já há jornalistas que dizem, pois, mas ele quando perde fica chateado. Mas querem o quê? Querem que eu me ria quando eu perco? Quero vir para aqui contente? Não vou, tem a ver comigo. Tem a ver comigo, este sou eu. E quando ganho, fico de consciência tranquila porque sei que os nossos torcedores no outro dia vão trabalhar em paz, vão estar contentes. E como te digo, eu ando com as expectativas dos outros na minha mão. Mas essa é a minha função e tenho que aguentar com elas. Tenho feito muito ginásio, tenho as costas largas e tenho que aguentar com essas expectativas todas. Bem interessante, né? Quando ele meio que confirma o que a gente tinha acabado de comentar na resposta anterior. Aliás, pena que ele não falou sobre posicionamento da marcação em cima do Alan Patrick. Mas é isso, cara. O Palmeiras nunca deixou de ser um time competitivo desde que ele assumiu o time. Nunca deixou de ser protagonista. Nunca deixou de disputar títulos. Qual campeonato que você fala, em toda a passagem do Abel, qual campeonato que você fala assim, o Palmeiras não disputou esse título? Talvez os 2 brasileiros nos anos de Libertadores, que o Palmeiras focou na reta final da Libertadores, deixou o brasileiro um pouco de lado, de 20 e 21. Que de resto, o Palmeiras disputou todos os campeonatos com chances reais de ganhar. E os que ficou mais longe foi exatamente essas 2 mata-matas do ano passado, que perdeu para os times que foram campeões, o Flamengo e o Botafogo. Porque no sorteio caiu antes, tinha que passar um. Então, se o Palmeiras passa do Flamengo ou passa do Botafogo, possivelmente seria campeão, teria boas chances de ser campeão. Então, disputou, está disputando. E é isso que, para mim, é suficiente para sustentar esse cara no cargo. E parar de encheção de saco. Parar de insatisfação. Ninguém vai ficar feliz quando perde do Corinthians, quando joga mal. Mas daí a falar que está tudo errado, que o cara é sabe, esses apelidos horríveis que inventam para ele, que é uma falta de gratidão, né? Você pode criticar. Pode e deve criticar, mas com o respeito que esse cara merece. Ele merece muito respeito por tudo que ele está fazendo pelo Palmeiras, cara. Tá fazendo coisa errada, às vezes tá. Às vezes ele demora para mexer, demora. Não é perfeito. Mas vamos ter o mínimo de decência na hora de falar sobre um cara que merece todo o nosso respeito. Jamais desrespeitou a camisa do Palmeiras. Muito ao contrário. O que ele vem fazendo é redundância, né? Ficar falando. E ontem ele mais 2 marcas espetaculares. O primeiro técnico do Palmeiras a ganhar 2 partidas no Beira-Rio. Como é difícil para o Palmeiras ganhar no Beira-Rio. Ele é o único que conseguiu fazer isso 2 vezes. E quebrou a invencibilidade do Inter. Ninguém ganhava do Inter esse ano. Foi lá o Palmeiras na casa deles e ganhou. Então, assim, respeito, vai. Boa noite, Abel, tudo bem? Eu queria que tu explicasse a escolha na mudança da escalação em relação aos últimos jogos, que tinha jogado com o Fux e com o Martínez, e hoje começou com o Aníbal Moreno e com o Jé. Ótimo. Boa pergunta. Olha, uma foi tática e a outra foi também gestão de energia para jogar na máxima força. Nós sabíamos que o Internacional fechava muito bem o jogo interior, que em muitos jogos, como eu disse, o Fernandinho entrava na linha de 5 e depois quando tem bola abre os pontas e eu não queria que o Fux apanhasse um ponta pela frente, então optei por Giai, que tem estado muito bem, foi um jogador que é novo, chegou, mas tem tido um processo de evolução bom,
Nós temos paciência, nós sabemos o que é que contratamos, eles sabem que jogar com a camiseta do Palmeiras é muito pesada e os torcedores do Palmeiras são muito exigentes, querem sempre nada mais nada menos do que 100, portanto cada vez que nós jogamos mal eles sabem que as críticas vêm e têm que ser capazes de aguentar esta pressão. Então optei pelo GI, refresquei ali um pouquinho o meio campo com o Aníbal, também é um ótimo jogador, portanto eu ainda disse isso aos jogadores, é bom quando eu chego a casa e posso escolher sem ter que ficar muito preocupado. Já quem jogar, eu sei que a equipa vai responder e foram essas as duas razões. A primeira, tática, tem a ver com o plano de jogo. Achamos que o Giai nos podia dar ali, não sabia que o Wesley, por exemplo, não ia jogar, soubemos hoje, mas que o Roger Machado gosta de jogar com pontas a fechar por dentro. Quase que um 4-1-3-2 com este número 5 entrar no meio dos zagueiros muitas vezes e poder fazer linha de 5, sobretudo sem bola, mas é uma equipa que tem muita variabilidade, muita dinâmica e nós fomos capazes de bloquear o motor daquele jogo, que eram os dois volantes. Mas foi isso, uma questão mais de estratégia e a outra mais de gestão física. Está bem? Vamos lá. Quando ele fala aqui como é bom poder chegar em casa e pensar e saber que se eu tirar um e colocar outro, não vai cair o nível. A gente fez esse exercício ontem, né? Vem fazendo esse exercício. O elenco do Palmeiras hoje é muito, muito forte. Só estamos sofrendo um pouco ainda por conta do excesso de lesões, que realmente está acontecendo um número elevadíssimo de lesões. Mas a gente tem excelentes opções para um time B, para quando precisar rodar o time. Então ele precisou tirar o Emiliano para colocar o Aníbal Moreno, que fez um partidaço. Praticamente não cai o nível. O Emiliano hoje está um pouquinho, ligeiramente acima do Aníbal Moreno, mas não é muita coisa. Então não cai o nível e o Aníbal Moreno está encaixadaço já no esquema, já sabe onde está jogando, sabe o que o Abel precisa, então não tem problemas com isso. E o Giai é uma evolução notável, porque o que esse menino apanhou, e com certa razão, porque ele não estava jogando bem no começo, nesse processo de adaptação ao futebol brasileiro, e é uma questão de aprendizado, e cada um tem seu tempo para isso. Então, o Palmeiras deu tempo para o Giai entender onde está e o que precisa fazer. E agora colhe os frutos. Então, hoje dá para dizer que o Giai ele está disputando em igualdade de condições, tanto com o Marcos Rocha, quanto com o Mike, quanto com o Bruno Fux, ali, quem vai fazer aquele pedaço de campo ali. E aí a escolha dele, por ele ontem, se deu mais por uma questão tática. Aliás, Abel, você só sabia que o Wesley não ia jogar, só ficou sabendo ontem. Se você tivesse lido o pré-jogo do Verdados, já saberia que ele não ia jogar. Essa informação já havia sido divulgada pela imprensa local, basta a gente dar uma pesquisadinha, né? Então, aí o teu pessoal aí de apoio, aí de análise, aí faltou dar uma pesquisadinha, hein? Então, não queria que o Fux pegasse um ponta para ficar no 1 contra 1. Foi isso que eu entendi da explicação dele. Porque o Inter joga muito pelos flancos, né? Ele fica dando volta no bloco, né? Até achar o local e não quis. Achou que o Giai teria mais chance de sucesso contra um ponta do que o Fux. O Fux foi bem no jogo contra o Cerro Porteño e também no primeiro tempo no jogo contra o Corinthians. Quando no jogo contra o Cerro ele pegou um ponta chato e conseguiu se sair bem. Mas ele preferiu o Giai, talvez, porque o Giai tem, sei lá, mais velocidade, mais leve, não sei. Aí, o porquê dessa escolha ele não deixou muito claro. Mas se saiu muito bem o Giai. Foi o melhor do Palmeiras ontem. O melhor jogador do Palmeiras em campo foi o argentino Giai. E é muito boa notícia isso. Ele é um menino, ele tem 20 anos, 21 anos, e está ainda se adaptando ao futebol brasileiro, e essa evolução dele deixa muito,
muito espaço ainda para a gente ficar tranquilo por bons anos na lateral direita. Vamos ver se isso se consolida. Isso, né? Acho que foi a última resposta dele. Mais uma ótima entrevista. Acho que o principal conceito que fica do que foi falado agora é: o Palmeiras tem que ser protagonista. Nós temos que cobrar protagonismo do Palmeiras. E isso nunca deixou de ser entregue nesses 4 anos e meio. Então, não vai ser sempre 100, como, para usar a expressão que o Abel usou agora há pouco. O torcedor do Palmeiras quer sempre 100, não tolera 99. Porra, isso é um saco, né? Isso é um saco. Então, tem que aprender a tolerar falhas, oscilações, problemas, e entender que isso faz parte do dia a dia do futebol. Se for querer perfeição sempre, não vai conseguir torcer para nenhum time do mundo. Então vou torcer para o Real Madrid. O Real Madrid também perde, vocês tiram o jogo ontem. Né? Então eu vou torcer para o Manchester City. Já está fora. Então todo time perde. Não vai ganhar todas. Então, será que um dia a torcida do Palmeiras vai entender isso? Não sei. Enquanto isso, a gente segue fazendo nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, pelo apoio de sempre, e a gente segue acompanhando o Palmeiras com muito orgulho, principalmente quando sustenta o protagonismo, como vem acontecendo de forma tão tranquila, né, nos últimos anos. Está sendo protagonista e está sendo protagonista de forma tranquila ainda. Né? Isso é bacana. Voltamos na cobertura de Fortaleza e Palmeiras. Fim de semana está aí, feriadão, só que vai ter chocolate. Fortaleza e Palmeiras lá no Castelão, mais um jogo difícil. Estaremos na cobertura. Anderson Correia narra, eu comento aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. E não esquece de deixar o joinha aqui, que também ajuda bastante a gente. Valeu? Obrigado, turma. Um grande abraço. Até a próxima. Saudações Alviverdes.